Balanço Geral, edição... A gente volta a falar desse assunto, vamos sair da política e passar para polícia. Como diz o filósofo Pedro Alcanto, decano da bancada, antigamente você tinha editoria de polícia e editoria de política, mas hoje a política está dentro da polícia. A política invadiu a página policial. É verdade. Mas nesse caso aqui, nesse caso específico aqui, nós vamos falar da segurança pública no estado do Piauí, com a delegada Andréa Magalhães. Delegada, eu queria começar conversando com a senhora sobre a situação das delegacias. É sempre um problema que de vez em quando a imprensa mostra, o sindicato reclama, os delegados reclamam, que são delegacias que não têm a estrutura, algumas não têm a estrutura suficiente para o delegado trabalhar, e aí nós falamos de armas, da estrutura física, de policiais, investigadores, e o outro problema é da superlotação. A gente está longe de resolver esse problema, delegada. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecemos a oportunidade. Bem, Douglas, você bem fez uma sinopse, né, do que realmente passamos na segurança pública. Fica difícil a gente hoje tentar fazer um enfrentamento com a estrutura que temos hoje. Continuamos com a mesma situação, cada vez pior. Na verdade, piora. Em vez de melhorar, piora. O nosso efetivo, que desde 2009, que era para ser de 3.475, hoje contamos com pouco mais de 1.369. Por aí você já tira aí o grande impacto que isso ocasiona da segurança pública. Temos delegacias que a média das delegacias é um policial por dia por plantão. Aí eu te pergunto, o que um policial por dia por plantão é capaz de fazer em torno de investigação? Nada. E no interior é pior. No interior chega ao cúmulo de sequer ter agente de polícia. A gente tem delegados que estão trabalhando somente com o grande efetivo de 2 policiais militares. Isso para uma população de 10 mil habitantes. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é até um descaso. Isso é até uma falta de respeito com a população e até com o operador da lei também. Uma vez que temos que prestar o serviço, mas não temos os meios mínimos. Continuamos, sim, com problemas de combustível, continuamos, sim, com problemas de viaturas. E o que é que acontece? O serviço fica comprometido, não por nossa culpa. E aí eu fico imaginando, delegada, que a população, de uma certa forma, por não conhecer detalhadamente esse processo, termina atribuindo culpa à polícia. Por isso que a gente tem sempre colocado a situação como ela é, sem máscaras, sem maquiagem. Por quê? Porque sofremos na pele. Também não estamos satisfeitos, por quê? Porque temos a nossa função a cumprir da melhor forma possível, mas infelizmente com meios quase inexistentes. Eu não estou dizendo mais nem meios mínimos. Como é que eu vou trabalhar com a equipe de campo se eu não tenho equipe de campo? Eu não vou trabalhar. Como é que um delegado, que é um verdadeiro delegado itinerante, o delegado tem que estar em 10 comarcas ao mesmo tempo, como é que ele vai estar em 10 comarcas ao mesmo tempo? Ele não vai estar. E quem vai padecer? A população. Infelizmente essa é a verdade, mas não por nossa culpa. Por isso que a gente tem alertado, a gente tem falado, e não é, digamos, somente, são palavras soltas, não é. É a realidade. Qualquer emissora pode ir em qualquer local e vai constatar isso. O que eu estou falando já é constatado nas ruas, com o aumento da criminalidade. O que eu estou falando, a população já sente. Eu não estou falando nenhuma novidade. Apenas a gente tem que colocar, tem que ser uma retórica, é desgastante para a gente também. Não era isso que a gente gostaria de estar aqui hoje. Eu não gostaria hoje de estar chegando para você, Douglas. Eu estou com o interior do estado solto quase no nada. Eu estou com estrutura mínima para combater que é assalto a banco, que você costumeiramente costuma noticiar. Os policiais estão indo aí para o confronto com revólver. Que temos, sim, policiais... Revólver? Sim. Ainda? Sim. Está em desuso. A última turma de agente de polícia, teve alguns agentes até que se recusaram com toda a razão. Eles fizeram o treinamento de 30 tiros, que é uma vergonha. Com revólver. Mas por que não, só 30 tiros? fizeram com pistola. Só 30 tiros? Porque o Estado não forneceu meios, Douglas. Meu Deus. Que é um absurdo. Que deveria ser 400 a 700 para chegar um pouco, digamos assim, a nível da Polícia Federal, que é mais ou menos o que a gente da Federal faz, em treinamento. Aí o que é que acontece? Um jovem desse ingressa na polícia com todo o sonho, com toda a motivação no mundo, e assim que chega, ao invés de receber uma pistola, recebe um revólver. Vai para o confronto armado lá no interior do estado e se depara com assaltantes com fuzil. Eu lhe pergunto, isso aqui é eficiência na segurança pública? Isso é falta de investimento. Eu sei que o estado passa por dificuldades, sempre passou.
Não vai ser nem novidade que ele vai deixar de passar também da noite por dia. Não existe varinha mágica. Amanhã não vou chegar, ninguém vai, não tem essa pessoa que vai chegar amanhã com a varinha mágica e vai conseguir abrandar tudo. Não vai. Muita coisa tem que ser feita. Inclusive, pensando nisso, o sindicato se propôs e fez a promessa e cumpriu. Fizemos um esboço de plano de segurança, entregamos na mão do excelentíssimo senhor governador eleito, hoje o senador Wellington Dias, no sentido que estamos pedindo ajuda, queremos contribuir muito, mas precisamos sim sentar e conversar segurança. Da maneira como ela está hoje, é impossível, inviável combater o crime dessa forma. Qual foi a recepção dele a esse esboço de plano? Ele foi bem solícito, embora foi uma reunião informal, mas ele se debruçou sobre o plano, ele chegou a fazer umas leves, que a gente percebeu, leves pinceladas, mesmo, né, de maneira bem rápida. Mas o principal é a gente tentar um entendimento no sentido que o governo vai ter que abraçar essa causa, vai ter que sentar conosco. Nós operamos com crime diariamente. Não tem que possa realmente dar uma precisão melhor de segurança pública do que a polícia como um todo. Então, a nossa política dentro, né, do Sindicato dos Delegados é essa proximidade, para ver se a gente consegue, uma vez que da maneira como está, é inviável. Então, a gente gostaria, inclusive, de ter outras conversas com o excelentíssimo senhor governador eleito, no sentido que nós temos várias situações a colocar, situações emergenciais, que não temos mais como protelar. Vamos ter que fazer uma política, assim, de enfrentamento emergencial no combate ao crime, uma vez que a população não aguenta mais, também nós não aguentamos. E para isso precisamos de investimento mínimos. Precisamos também de junção de forças de outras instituições também, trabalhar em parceria Hoje, com delegado, mais. quantos delegados precisa para fechar o quadro? Olha, a carência é muito grande. São 227 municípios. 224. 224 municípios e atualmente só temos no interior pouco mais de 50 delegados. Muito pouco. Nossa, tem delegado muito em pouco. quantas cidades? 10 cidades, né? Isso. Não, por isso que tem delegado acumulando 10 cidades. E ainda tem algumas comarcas e ainda tem os termos da comarca. Então, assim, o que é que acontece? Outro deslocamento de uma cidade para outra, por mais próximo que seja, você tem aquele tempo, aquela contagem, quer dizer, 100 e poucos quilômetros, aconteceu o crime, daqui que o delegado vai chegar lá, é tempo que passa, é prova que se afasta. Flagrante, então, nem pensar. imaginar. Ainda temos outra situação, né? Foi promovido aí um corte que os delegados eles já têm esse deslocamento e agora sequer o Estado vai pagar a diária para esse deslocamento. Às vezes, o crime não tem hora para acontecer. Se o crime acontecer por volta da noite, o delegado tem que ir. E cadê a estrutura para o delegado ir? Esse caso de Você São tem Miguel, Pedro, a estrutura? informação que nós recebemos da chacina em São Miguel do Tapuio é que as buscas e todo o trabalho da polícia aconteceu muito em função do apoio da prefeitura da cidade, do prefeito Lincoln Matos. Deu total apoio que diz respeito à logística para que as buscas acontecessem. Assim, eu fico imaginando, numa situação de insegurança que nós vivemos, essa situação da segurança do estado do Piauí é uma situação muito grave. Agora, o governador eleito anunciou o capitão Fábio Abreu, deputado federal eleito, como o secretário de segurança. É um policial militar de um grupamento especializado, que é da Rony, foi comandante da Rony. A gente sabe o trabalho que o capitão Fábio Abreu fez à frente da Rony, inclusive desenvolvendo um bom relacionamento com os delegados de polícia, da Polícia Civil. E é um homem operacional, ou seja, é um homem que vive a segurança nas ruas. Como é que o sindicato avalia essa indicação? E já houve alguma conversa com ele? Bem, a gente teve uma conversa informal com o capitão. Nós delegados, nos colocamos à disposição para sentar justamente conversar segurança pública. E a única coisa que a gente pediu, solicitou, que ninguém exige nada, a gente só pede, sugere, né, que fosse de maneira participativa. Ele, como gestor agora, né, que agora ele vai deixar, né, o enfrentamento da rua para fazer a gestão da segurança pública. Então, ele vai ter que atuar como gestor. E como gestor de segurança, ele vai ter que atuar com as duas frentes, a Polícia Civil e a Polícia Militar, que são polícias irmãs e que têm que caminhar lado a lado. Mas o que é que nós notamos antes, né, em outras situações, né? A Polícia Civil, principalmente por padecer de não ter uma autonomia administrativa e financeira, muitas vezes ela é deixada a segundo plano e poucas vezes participa de um debate.
E foi por isso, tentando justamente até contribuir com essa situação que nos preocupa da segurança pública, fizemos o esboço de plano de segurança e um dos quesitos que temos lá é justamente a eleição para delegado-geral, que é uma forma da classe também contribuir entre a classe, de colocar que o delegado, digamos, o delegado-geral de Polícia Civil, que é o delegado, que é o cargo máximo na nossa instituição, tem que ser uma pessoa que realmente tenha credibilidade dentro da instituição, que tenha um respaldo, digamos, do ponto de vista de legitimidade, para que trabalhe ser realmente essa parceria na atividade fim. Porque, diante de tantas dificuldades, só temos como supri-la com o quê? Com o apoio um dos outros, porque sem esse apoio vai ficar inviável. Então, como também é um debate nacional, já é um fruto de uma consciência coletiva, de que, como carreira jurídica, como as demais também carreiras jurídicas, né, seria necessário que fosse elencada uma lista tríplice, nos mesmos moldes de outros estados, né, também baixamos o edital aqui e colocamos a classe para fazer uma consulta. Foi muito bem aceita. Dos 147 delegados da ativa, 117 votaram. É um número bem expressivo, beirando os 80%, né? Então, o que demonstra? Demonstra que a classe está voltada para contribuir, mas também quer participar. Então, a gente só espera esse feedback, realmente tem esse feedback de sentar com a classe, conversar com a classe, porque quem está lá no final, muitas vezes é o delegado, realmente, com 2 PMs, como eu falei, né? Sequer tem um agente de polícia. Então, ele vai precisar desse apoio. Então, é de todo o estado, não é só de um ponto, do ponto, aqui na capital também. Então, a gente tem muita coisa para contribuir, a gente tem muito a conversar e a gente, sinceramente, a gente espera que, nesse momento, eu acredito que não precisa se precipitar tanto. O governo ainda temos, hoje são 8, ainda temos aqui o resto do mês para a gente sentar, conversar, dialogar, tentar um entendimento da melhor forma possível, porque a nossa meta é uma só, né? A redução da criminalidade, prestar um serviço de segurança pública com eficiência. E nós, delegados, estamos dispostos, realmente dispostos, porque 117 delegados saíram para votar, eles estão com disposição de dizer, podemos fazer algo mais. E, só complementando a eleição, foram 8 candidatos que se inscreveram, apresentaram cada qual seu plano de gestão e seu currículo, para que fosse avaliado realmente, né, qual o nível de comprometimento naquele momento daquele delegado, se viesse a ocupar o cargo, né? Então, a indicação política, somente hoje, a classe já disse que não é bem aceita, do ponto de vista que talvez não seja o adequado. A gente quer tirar um pouco desse enfoque político dentro da polícia, deixar o delegado-geral trabalhar com uma certa imparcialidade, com uma certa autonomia. E Tocantins já fez o processo, Tocantins, DF, Polícia Federal, Espírito Santo, Mato Grosso. Me parece, delegado, que vários estados já estão fazendo. Nesses estados tem uma lei, né? Não existe, não. Tem lei? Nenhum canto tem lei. Na verdade, isso, gente? na verdade, eu tenho certeza absoluta, porque eu faço parte da Federação Nacional dos Delegados e eu participei pessoalmente, né? Porque o que foi dito aqui pelo futuro secretário Abreu, que nesses estados tem uma lei. Não, eu posso lhe dizer, com conhecimento de causa, que eu faço parte da Federação Nacional dos Delegados. Eu participei, inclusive, do processo, que foi todo um processo ensejador do que está acontecendo hoje, que a gente lançou nacionalmente, faz parte da Federação Nacional. Não existe lei, o que a gente pretende é justamente a lei, o futuro. O que até a prática, né, digamos assim, que muitas vezes a lei advém do costume. Então, a nossa ideia, como todo, como consciência coletiva, é essa, tentar mudar esse foco. Mas eu posso lhe afirmar com convicção absoluta que não existe em nenhum estado legislação e nem por isso vai deixar de ser acatado. Goiás também não teve, o governador acatou, já vão fazer a segunda eleição. Eu ia tocar nesse mesmo ponto, Pedro, porque, inclusive, o que eu notei do futuro secretário de Segurança, que esteve aqui na sexta-feira, não foi isso? Foi. Com a gente, era que ele, inclusive, gostou da ideia, acha que, inclusive, é um passo que deve ser dado definitivo, inclusive com a regulamentação de lei e tal, que talvez no início do mandato, ele disse assim, talvez nos 6 primeiros meses ou nos 2 primeiros anos, não se sabe ainda se vai ser possível fazer isso num tempo muito curto, mas, inclusive,
escutar as demandas da Polícia Civil, não apenas dos delegados, mas também dos agentes. Que talvez os agentes sejam um corpo importante para participar da votação do delegado, que também influencia também no trabalho dele diretamente. A senhora acredita que é possível fazer esse entendimento definitivo ainda para este mandato? Eu acredito que sentando e conversando a gente possa entrar no entendimento. O nosso intuito sempre foi esse, e também sempre foi de contribuir. Eu acredito, como o Pedro falou, a tendência vai ser realmente tornar-se em lei. Eu acredito que sim, um ou outro estado vai começar... Com a participação dos agentes também na Não, eleição? eu acho que tudo isso ainda vai ser discutido, né? Mas, assim, o pleito que foi feito aqui foi feito nos moldes das demais carreiras jurídicas. Então, basicamente, igual, entendeu? Que é como os outros estados estão seguindo. Então, eu acredito que vai ser uma discussão maior e eu acredito que a gente vai entrar no entendimento. Okay. E acredito que realmente tem que ser esse caminho, tem que ser, eu acho que é precipitado agora indicar, assim, a gente não quer pessoalizar, não quer indicar, eu acho que não é momento para indicar nomes, eu acho que a gente pode ainda sentar e conversar, acho precipitado, acho que a gente ainda pode conversar. Obrigado, delegado, pela presença aqui na bancada. Quanto tempo a gente tem? Então vamos para o break e na volta...